Glória a Deus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos no Sábado Mission, é o sábado da nossa missão, do nosso envio. Eu sou a pastora Tainá, estou sempre aqui aos sábados, ministrando e profetizando na sua vida, uma marca que é apostólica, que é rompedora, que vai abrir cenários, que vai dilatar a sua vida, a entender sempre coisas novas que o Senhor, Ele revela, né, aos seus profetas. A palavra vai dizer que não há nada em oculto que não vai ser revelado e que Deus não faz nada na terra sem revelar aos seus profetas. Então, se nós estamos conectados com o altar do Senhor, conectados com aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, o tempo todo Deus está comunicando. E a voz de Deus é uma voz inédita para muitos. E muitas experiências nossas, porque a gente está em um cenário que nunca estivemos antes e ouvir a voz de Deus com uma direção que nunca ouvimos antes. E essa é a marca do inédito, é a marca de ser novo. Talvez você faça a mesma coisa, mas Deus vai interferir, te enchendo de algo novo. Para quê? Para que você clame, para que você proclame, para que você anuncie. Nós, como missionários do Senhor, recebemos essas palavras, ouvimos essas palavras que nos inspiram ao quê? A anunciar. Que você hoje receba, em nome de Jesus, essa voz inédita para anunciar o que a sua casa nunca ouviu, o que o seu trabalho nunca ouviu, o que os seus amigos nunca ouviram, aqueles que estão contigo, aqueles que vão te encontrar e que você encontrará, nunca ouviram. Que você tenha sempre revelações do Senhor. E hoje eu quero ministrar a voz que derrama fogo sobre a terra. Nós estamos em um jejum poderoso, jejum de 21 dias, nós estamos hoje no dia 21. E 21 é marca de uma resistência, porque é a marca de Daniel, né? Daniel se coloca lá diante do Senhor, clamando todas as coisas, e o anjo fica durante 21 dias naquela resistência, buscando romper, para levar a Daniel um próximo passo, para levar a Daniel uma direção. Então nós usamos e temos como o 21 sempre como a marca de um romper. Nós resistimos porque essa resistência vai cair por terra. Nós resistimos porque entendemos que o Senhor tem sempre um cenário de avanço, e esse avanço trará o quê? Vitórias. Então esteja aberto, desperto para receber essas palavras de vida eterna. 21 dias de jejum para que a sua voz saia. Nós estamos jejuando um alimento, jejuando uma situação, né? Tirando ali do nosso convívio, tirando ali do nosso desfrute diário e acrescentando na nossa alimentação a maçã e o mel, porque é marca de uma definição de uma voz. Deixa o Espírito definir a sua voz. Deixa a unção definir a sua voz. Em nome de Jesus. Então, eu quero começar ministrando essa palavra no seu espírito e trazendo a você a marca de uma intercessão. Porque o que consegue romper a resistência? Aquilo que nós buscamos do Senhor. E buscamos no Senhor através da nossa marca de uma oração. Intercessão é eu interferir, né? As pessoas dentro de feitiçarias e todas essas situações de loucuras e misturas, sempre quando você apresenta uma palavra que é real e verdadeira, e eles discernem isso, porque o Espírito que habita em eles sabe discernir o Espírito qual carregamos, que é o Espírito do Deus vivo. Eles sempre se questionam, né? Mas você vai mediar no nome de quem? Quem é o seu mediador? Quem é o intercessor? O nosso intercessor é o Espírito que é santo, que intercede por nós com gemidos. Então, o que eu oro hoje nesse culto? Eu oro para que o Senhor, Ele coloque um gemido em você, que Ele coloque mesmo essa dilatação e essas dores que vai fazer a sua vida caminhar em uma direção de uma interferência. Todos aqueles que interferem recebem do Senhor um gemido. Por quê? Porque precisam ir até um fim. Então, que o Senhor, Ele dilate o seu espírito com essa realidade, em nome de Jesus. Eu vivi uma situação essa semana, ontem de ontem, na verdade que vem aí já de uma semana, né? Desde quando a gente foi para Paranapiacaba, a gente estava em uma situação e entraram em um discurso, as pessoas em uma discussão, e eu tava ali dormindo, mas eu tava ouvindo tudo. Só que dentro de mim eu sentia assim,
Deixa eles resolverem, né? Deus deu voz para eles resolverem. Deixa eles chegarem em um discernimento. E aquilo dentro de mim, ouvindo tudo, depois as pessoas até falam, a gente tava falando disso. Eu falei, eu ouvi. Você disse, tava ali de boa. E aconteceu esse cenário novamente essa semana, ontem de ontem, conversando com o Raul, e ele falou de novo, e o que eu estava fazendo, eu estava dormindo, né? E essa situação, ela acontecendo. E aí, quando ele me disse isso que aconteceu, e eu liguei os dois cenários, eu estava ali dormindo, acontecendo uma discussão, que eu poderia interferir, que eu tinha uma resposta para aquilo, que eu poderia ajudar naquele caminho, e eu não fiz, eu entendi, eu preciso reverter. Então, a voz que nós ouvimos do Senhor sempre é uma voz que vai nos dar uma direção para ter uma reversão. A terra, ela está subjugada, mas Deus deseja que a minha palavra, a sua palavra, o som da nossa voz, seja como o som de uma trombeta. A trombeta, ela traz essa marca de poder e de unção, de nos fazer e nos questionar a direção que estamos indo, ao som que estamos nos movendo. E ela reverte os cenários. Então, eu ouvi aquilo pela segunda vez, eu falei assim, preciso reverter. Eu me vesti, eu me coloquei na situação e eu comecei a falar. Ao ponto de reverter aquela sonolência, é muito surreal como Deus faz. Porque até as características, movimentações, você vê ela ficando densa e ela revertendo. E o Senhor começou a falar isso comigo, né? Porque na semana de uma voz que é inédita, eu preciso me colocar em um cenário inédito. Eu preciso agir e reagir de uma forma inédita. Porque o que eu vou falar? Eu vou falar aquilo que o Espírito me inspira. A palavra só diz que eu tenho que abrir a boca, né? Por quê? Porque o som já está sendo emitido. Eu já estou recebendo a interferência dos céus. Porque os céus estão abertos para aqueles que creem. Então eu e você precisamos entender essa dimensão. Caminharmos nessa dimensão onde Deus fala o tempo todo. E eu vou falar o tempo todo. Porque Deus está falando o tempo todo. Essa é a marca dos nossos pés, essa é a marca das nossas mãos, essa é a marca da nossa boca. Transmitir o tempo todo porque Deus está se movendo. E nós somos sacerdotes nessa terra, peregrinos nessa terra, que é a oração de João 17. Nós não somos mais desse mundo, mas permanecemos nesse mundo. Que o Senhor nos livre de todo mal, porque vamos andar nessa verdade, porque vamos anunciar essa verdade. Então, o bispo ministrou na quinta-feira uma palavra muito profunda, né? Sobre a revelação de sermos cordeiros e leões. Porque o Senhor, ele foi, né? Como ovelha muda ao matadouro, né? Ele se apresentou dessa forma, mas também ele é o leão de Judá. Então, em cada cenário, Deus tem uma medida e tem uma definição. A nossa identidade é qual? A nossa identidade é de cordeiro. Porque sabemos que tem um sacrifício nas nossas vidas que nos faz romper as situações. Mas a nossa identidade também é de leão. Porque vamos rugir a esse mundo e vamos impor aquilo que é a palavra do Senhor através de uma conquista. Então, essa resistência que é o cenário de estar mudo, e esse impacto, que é o cenário de rugir, está nas nossas vidas o tempo todo. E Deus, ele quer trazer essa dimensão para colocar nas nossas vidas uma medida, uma definição. Vamos discernir. Quando entrarmos ambientes, aqui eu vou ser como ovelha, aqui eu vou estar muda. Não, aqui eu vou rugir, porque precisam reconhecer a autoridade daquele que me enviou. Então Deus, ele tem essa característica, né? Essa identidade para despertar em você, para despertar em mim. E eu quero falar exatamente sobre essa marca, porque o mundo está dentro dessa passividade, dentro dessa omissão. E o inimigo, a palavra de Romanos 8 vai falar que nós estávamos, né, éramos escravos, estávamos subjugados a essa mentalidade, a essa opressão. Significa que todos nós estávamos submergidos, né, imergidos ali mesmo nessa inércia de uma passividade, de uma omissão, de estarmos em um conforto. Só que a partir do momento que o Senhor, ele gera em nós esse resgate, né? Nos faz clamar, nos adota, nos faz clamar ao Espírito do Abba, Pai. Ele coloca em mim e em você uma manifestação.
E o que precisa ser manifesto? Essa identidade. Então eu quero falar hoje sobre aquilo que é a nossa ativação, de uma voz que vai derramar sobre a terra o fogo. E o fogo, quando ele é derramado, ele traz um sinal de um juízo. E toda vez que há juízo na terra, através de Deus, o temor das pessoas é elevado. Toda vez que Deus gera juízo, as pessoas reconhecem, isso é Deus movendo. Algo dentro de nós muda. O nosso coração é posicionado de uma forma diferente, porque a gente entende, há algo superior, soberano, regendo todas as coisas. E isso nos enche de temor. Então o fogo é marca desse temor, né? Porque é a marca de um juízo. E o fogo purifica e aperfeiçoa, porque é marca de um vaso. Então, para gerar essa resistência no vaso, precisa passar pelo fogo. Então, o fogo que nós vamos derramar é a marca desse temor. As pessoas vão ver o nosso caminhar nesse juízo, nessa justiça, né? Que é a marca desse reino que nós carregamos. E vai se criar um temor, porque elas vão reconhecer as obras de justiça do Senhor. Elas vão reconhecer as obras que estão sendo aperfeiçoadas pelo Senhor. Elas vão reconhecer aquilo que o Senhor tem moldado em nós, em nome de Jesus. E falar de fogo para mim é muito forte, porque eu lembro de Elias, né? O profeta Elias, que estava nessa missão de denunciar e de ocupar, né? Daqueles que eram antes a voz profética. O que é o anticristo? O que a palavra fala, né, que vai se levantar? Pessoas, movimentos, situações, espírito, que é contra a palavra, que é contra o mover profético, que é contra o estabelecer de um reino, que é contra aqueles que anunciam aquilo que é a verdade. Só que para todos aqueles que se levantam contra a verdade, Deus também levanta pessoas resistentes, como levantou Daniel, que decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias, né, daquela mesa, não se contaminar com aquele banquete, não se contaminar com aquele alimento. Então nós que estamos sendo levantados pelo Senhor, precisamos jejuar as marcas dessa terra, para que em momento algum eu e você negocie aquilo que é inegociável. E Elias foi levantado com uma voz profética para denunciar os profetas de Baal, para denunciar toda a corrupção que estava na terra e para anunciar um reino que é incorruptível, de um rei, de um Senhor que responde. Então eu quero ler essa passagem porque Elias clama pelo fogo. Ele pede para que Deus derrame fogo sobre a terra. E essa é a marca da nossa missão, é clamar a Deus para que Ele derrame fogo sobre a terra. Essa é a marca da nossa intercessão, é a marca desse jejum, 6º dia do nosso jejum, a voz de uma intercessão. Vamos encontrar intercessão no Senhor. Vamos ver o fogo descendo. Vamos ver as coisas sendo santificadas e purificadas em nome de Jesus. Então, abra sua Bíblia comigo. Lá em 1 Reis 18, do 17, né, ao 18, que diz assim: Vendo, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. É muito louco, porque Pedro também, logo depois que eles receberam ali no cenáculo fogo na cabeça, eles saíram testemunhando, saíram anunciando essa palavra. Só que o Sinédrio prenderam eles e falaram: olha, vocês não podem sair falando de tudo isso. E depois lá em Atos também vai falar sobre a questão deles estarem em Jerusalém, serem presos novamente. E eles falaram: eu não posso, né, negar. Gamaliel vai falar isso. Não tem como invalidar que os caras estão botando fogo em Jerusalém. Que Jerusalém está cheio dos ensinamentos, está cheio da doutrina desse Jesus, desse Senhor.
Então, que marca é essa? Essa é a marca de um fogo que é consumidor. Se eu tenho vento, se eu tenho fogo, eu tenho consumação. A obra do Espírito é consumir a obra da carne, é purificar todas as coisas. Por isso que vem um vento impetuoso, por isso que havia fogo na cabeça, porque esses dois elementos que é marca do Espírito precisariam estar no mesmo cenário, em nós, para que através de nós pudéssemos perturbar a terra. Como os espíritos imundos são perturbados todas as vezes que eu e você abrimos a nossa boca para confessar e declarar aquilo que é verdadeiro. E como o inferno, ele se acomoda e ele avança quando eu e você retemos uma palavra que é profética, que não é minha, que não é sua, que não é nossa, que é do Senhor, que Ele nos confiou. Então, Elias estava nesse cenário com uma voz profética denunciando. E Acabe, né? Ele manda uma mensagem até através do mensageiro de Acabe e fala: olha, manda Acabe se apresentar, porque eu estou indo contra ele. Né? Eu vou encontrá-lo de qualquer forma, se você anunciar ou não, se você ficar nesse medo ou não, eu vou encontrá-lo. E ele se encontra e Acabe fala isso, né? Então é você que tem perturbado, né? Você que é perturbador de Israel, você que é perturbador dessa terra. E Elias pega e fala: não, eu não sou o perturbador. Quem de fato tem perturbado a terra e Israel são vocês, com essas misturas, são vocês, com esses deuses estranhos, são vocês que têm invocado o nome de Baal, são esses profetas. E ele começa a denunciar e nomear o que é de fato. Se Israel já era do Senhor, não era ele que perturbava, era aqueles que são, aqueles que não pertencem à terra. E ele começa a declarar isso, né? E isso é muito louco, porque eu e você precisamos devolver à terra a marca que ela tem desde o início. A terra, ela é do Senhor, né? Eu sou do Senhor, você é do Senhor. Nós precisamos anunciar isso a esse mundo, anunciar isso às pessoas. Então Elias, ele começa a desafiar, né, os profetas, ele começa a desafiar Acabe e todos aqueles que foram reunidos. Por quê? Porque ele desafia, porque ele sabe que existe precisão, que existe identidade na voz que ele carrega. É diferente, eu sei que eu não posso desafiar uma pessoa se eu reconheço que ela tem mais poder do que eu. É como na escola, eu não arrumo briga se o cara é bem maior do que eu, se eu sei que ele tem uma voz maior do que eu, se eu sei que ele tem mais influência do que eu. Agora, se eu sei o que habita em mim, eu sei que eu posso ir contra qualquer coisa, porque 1 João 4 vai dizer exatamente isso: maior é o Espírito que está em vós do que o que está nesse mundo. Significa que eu posso enfrentar qualquer coisa, significa que eu posso caminhar nessa verdade, né? E Elias, ele começa a caminhar nessa verdade e diz assim, lá na continuidade do 22 ao 29. Então disse Elias ao povo: só eu que fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dêem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividido em pedaços o ponham sobre a lenha, porém não lhes matem, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra, disse Eli aos profetas, que Baal escolhei para vós outros um dos novilhos, e prepararei o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus.
Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. É muito louco porque não adianta eu e você gritar pela morte, quando diante de mim existe a vida. Não adianta eu fazer sacrifícios vazios, quando diante de mim eu estou clamando a um sacrifício que é eterno. Então não tem como, dentro do mesmo cenário, haver uma manifestação. Houve até aquele momento. Por quê? Porque não havia alguém enfrentando, não havia alguém colocando o dedo na ferida, não havia alguém colocando o dedo na cara e falando, vai, me mostra mesmo. Vamos, pau a pau, você vai preparar um novilho, separa agora 2, você vai escolher o seu. Comece você para falar que eu não estou manipulando a situação, comece a invocar. Né? Só que aqueles estavam diante de uma verdade, de uma realidade. Não existe manifestação de mentira diante de uma verdade que é absoluta. O Senhor é a própria verdade. Ele fala, vocês estão invocando invoca os seus deuses, o seu Deus, porque eu vou invocar o meu Senhor. Por que, Senhor? Porque eu sei a marca do envio. Quem me envia? O Senhor me envia. O Senhor te envia. Entenda a intensidade dessa palavra. Porque nós enfrentamos não para sermos envergonhados, nós enfrentamos porque sabemos o que possuímos. Nós enfrentamos porque sabemos quem tem nos possuído. E o Espírito que nos possui é o Espírito da verdade. É aquele que selou nas nossas vidas e em nossos corações palavras de vida eterna. E Elias se apresenta dessa forma, com ousadia, com intrepidez. E é muito louco porque fala, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Essas são 3 marcas de algo que é vazio. Se não tem voz, não vem de Deus, porque Deus tem voz para todos os cenários. Deus tem voz para todos que desejam falar essa verdade. E Deus tem resposta, porque a palavra vai falar que todo aquele que bate, todo aquele que busca, encontra sim. Ele abre, ele escancara a porta dos céus. E essa é a verdade sobre as nossas vidas. E nem atenção alguma. Isso é vão, isso é mentiroso, porque em Deus a palavra fala que ele inclina os seus ouvidos ao clamor de um justo. Se você é justo e tem buscado ao Senhor, você precisa andar debaixo desses 3 sinais e dessas 3 marcas. Você tem uma voz, você tem uma resposta e você tem o ouvido inclinados do Senhor para sua intercessão. Essa é a marca de um altar que é verdadeiro, porque Deus responde e respondeu a Elias, né? Lá na continuação do 30 ao 40 vai dizer assim: então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha.
Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse-lhe mais: fazei-o a terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Meu Deus! Que marca poderosa para aqueles que abram a boca, para aqueles que restauram o altar, para aqueles que derramam uma oferta que é completa. Porque quanto vale denunciar as coisas? Quanto vale a nossa intercessão? Vale tudo. Porque para Jesus precisou valer tudo. E se tudo aquilo que acontece com Jesus tem que acontecer comigo, eu preciso derramar tudo. Que você entenda hoje essa palavra em nome de Jesus. Para aqueles que têm voz, vai pedir, vai buscar, vai bater e Deus vai se manifestar. Porque você sabe desse sacrifício, você sabe aquele que você tem invocado, você sabe que foi Ele que te enviou, você sabe que o que você tem anunciado foi Ele que colocou na sua boca. E Elias usou sua voz para interferir nesse cenário, porque existe uma voz que interfere na idolatria, na feitiçaria, na contaminação, na manipulação, na voz contrária. Sempre vai existir uma voz que vai contra a mentira, contra o engano, contra tudo aquilo que são as obras da carne. E essa voz vai sair de mim e de você de uma forma inédita, em nome de Jesus. E essa é a marca da nossa oração. A intercessão pela limpeza. E essa é a intercessão mais real, porque interferimos porque queremos ver o altar restaurado, interferimos porque queremos ver a limpeza do Senhor, interferimos porque temos uma intercessão que é verdadeira. A nossa interferência é através dessa intercessão. Somos os sacerdotes desse altar, vamos trazer fogo para esse altar, que é a marca de Levítico. Levítico 6:13 diz: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Não apagueis de vós a marca do Espírito, que é fogo, que é essa luz, que é essa consumação. Não apagueis de vós, mas que todos os dias haja a lenha, haja o fogo. Para o quê? Para denunciar as obras da terra. Derrame hoje o fogo através do seu clamor. Derrame hoje o fogo através da sua oração, da sua intercessão, da sua interferência, em nome de Jesus. Então eu quero encerrar essa palavra colocando no seu espírito algo que é tão real, algo que o Espírito vai nos enchendo, vai trazendo maturidade, vai trazendo discernimento, porque Deus deseja que a gente interceda. E nós estamos esse ano buscando do Senhor esse tripé.
Vai ter uma palavra revelada para você, de coisas que você nunca entendeu, que você vai ministrar, que você vai colocar, que você vai discernir, em nome de Jesus. Vai ter um louvor nos seus lábios, porque você vai conquistar esses despojos, porque você vai resistir até o fim. E esse é o mês de maio que nós estamos profetizando esse louvor de Josafá. O louvor vai na nossa frente, o louvor vai interferir no ambiente do inimigo. Oh, meu Deus, que o Senhor interfira na sua vida com a marca de uma oração, que é a marca do nosso incensário, que é a marca daquilo que nós colocamos diante de Deus, que é a marca daquilo que sobe com um aroma suave, com um perfume. O nosso sacrifício como cordeiros tem um perfume. Quando queima, quando é matado, quando esse sangue é derramado na terra, existe uma essência, existe algo que clama, existe algo que preenche, e que essa marca preenche agora o seu espírito, em nome de Jesus. Então Elias manifestou a glória de Deus, mas ele errou quando? Ele errou quando ele ouviu as vozes contrárias. O capítulo de 1 Reis 18 fala tudo dessa intrepidez, dessa ousadia, daquilo que era inédito. Ninguém tinha feito isso, ninguém tinha desafiado dessa forma, ninguém tinha derramado tanta água, ninguém tinha restaurado o altar do Senhor, ninguém tinha clamado e Deus tinha respondido com fogo, e ele viveu essa marca. Mas logo no 19, no seguinte, ele começa a receber vozes que são contrárias. Ele começa a receber e viver a interferência. Não permita que o inferno interfira na sua santidade. Não permita que o inferno interfira naquilo que é a tua intercessão, a tua busca e a sua voz de denúncia. Não permita que o inferno interfira na sua missão. E como ele interfere? Quando você tira os seus olhos daquilo que é eterno. Quando você tira a sua vida de um altar que já possui quem você é. Se você saiu do altar, e eu não estou falando isso como um ambiente físico construído por mãos humanas, mas eu estou falando do seu espírito. O altar é o espírito. Se você saiu do espírito, você vai receber contaminação. Então Elias manifestou essa glória, mas errou quando ouviu as vozes contrárias. Chegou ao erro de pensar que estava só. Só que Deus falou assim, mano, Elias, se liga, né, meu? Ou acorda, ainda existe 7.000 que não se dobraram a Baal, que estão incorruptíveis, então você não está sozinho. Não caia nesse erro de pensar que você está só, que você é o único que faz por Deus, que é o único que ministra para Deus, que é o único que vive o inédito. Não caia nessa loucura. Não caia na identidade de Lúcifer, mas permaneça no seu espírito e deixa Deus trazer a concordância, porque o nosso desafio não é sermos bons. Não é. Isso é fácil. Ser bom é fácil. Porque a partir do momento que você entra em um ambiente onde Deus vai falando, você vai identificando coisas que você possui, precisões que você tem, talentos e habilidades que o Senhor depositou e desenvolveu em você. Então não é difícil, não. O desafio não é esse. O desafio é nós encontrarmos uma concordância. Porque concordar é a marca de eu sair de mim mesma para estar com o outro. E ter os nossos talentos, habilidades e tudo que recebemos em convergência ao altar. É nos esvaziarmos de nós mesmos para possuir aquilo que Deus deseja. Então esse é o maior desafio que eu e você temos nessa palavra, de ter uma voz que derrama fogo sobre a terra. Eu só consigo derramar fogo sobre a terra, eu só consigo ter uma voz inédita se eu busco isso em uma concordância. Porque não é só fazer, é permanecer nessa marca. E Elias não conseguiu permanecer nessa intensidade. Ele caiu no erro de falar que é ele. Não sou eu, não é você, não é essa igreja. É o que o Senhor está fazendo.
Então, o poder da intercessão está em um corpo glorioso, que é da igreja de Jesus. A intercessão poderosa desse incensário, que é o que nós estamos profetizando nesse dia, nesse 6º dia de jejum, que é a marca de Apocalipse, esses 21 dias, é a marca de um incensário que é da marca da igreja. É a igreja que está orando, a igreja que está intercedendo, e igreja é corpo. Não é o corpo de Jesus, somente é o corpo do Cristo, o corpo ressurreto, o corpo glorificado, o corpo que recebeu a autoridade, o corpo que transpassou estruturas. É esse corpo que eu chamo a existência agora. É esse corpo que eu dilato na sua vida agora, nesse entendimento. Em nome de Jesus, a vitória da resistência nos fará vencedores. E a resistência está em sermos um. Como eu consigo resistir? A oração de Jesus sacerdotal é: Pai, que eles entendam, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. A oração sacerdotal de vitória contra toda a resistência é essa, é nós entendermos que precisamos ser um com Jesus, porque Jesus é um com o próprio Pai. Se eu sou um com Cristo, eu sou um com o Pai. Eu e você precisamos buscar essa vitória para poder romper com todas as resistências. E para encerrar, eu quero ler aqui a passagem de Apocalipse. E eu quero colocar 3 marcas poderosas sobre o seu espírito. Profetizar mesmo e romper na sua vida tudo que é uma limitação. Você está me ouvindo e você está entendendo. Você está me ouvindo e você está vivendo. Porque você está recebendo. Porque você está mesmo indo à loucura, o Espírito está falando na sua mente. E essa é a realidade da palavra. É eu falar e sentir a vida de Cristo em mim. Então, Apocalipse 8, do 1 ao 2, diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então é muito louco, o pastor Jairo, se não me engano, na segunda-feira ele ministrou essa marca da trombeta, né? E eu quero começar falando sobre esses 7 anjos que estavam ali, naquele ambiente, diante do Cordeiro que abriu o 7º selo. Só que os 7 anjos, eles estão ali diante de Deus com 7 trombetas. E eu comecei falando que a marca da trombeta, né, significa uma voz que anuncia a hora e o modo de se mover. Por quê? Porque é a marca de uma reversão. O modo e a hora é o momento dessas transições, dessas conversões que Deus deseja derramar sobre nós. Por isso que todas as vezes que ouvimos a trombeta, sabemos que Deus está nos direcionando para um tempo novo, porque Ele está revertendo aquele cenário. E essa trombeta, essa voz, ela está sendo anunciada, porque a esse som é que eu falo, é o que eu respondo a essa nação. Então, ao ouvir a trombeta, você não pode ficar parado, mas tem que se mover na direção indicada. Então ali havia 7 anjos que estavam posicionados diante de Deus com as 7 trombetas, com 7 posições diferentes, né? Com 7 anúncios diferentes, que eu creio firmemente que é a marca dos 7 Espíritos de Deus, porque eles estão com 7 sons, e que eu e você possamos mesmo ouvir os 7 sons que o próprio Deus anuncia às nossas vidas, e que nos impacta com essa verdade. E por quê, né? Eu tava pensando, por que hoje, logo no dia 21, é a marca da nossa intercessão? É a marca da nossa resistência. Porque vamos resistir quando aliarmos nossa motivação ao som da trombeta. Deus está entonando essas trombetas, esses 7 sons, esses 7 espíritos, para que a nossa vida seja alinhada. É muito louco porque
na aula de canto, né? A Rose, ela pega o teclado, ou o Raul, quando ele tá dando uma aula, e ele começa com o teclado a afinar a voz da pessoa. E eu creio que a trombeta tem o poder de afinar a nossa voz, porque ela afina a motivação, ela afina a nossa direção, ela afina tudo que somos, tudo que estamos buscando. Então, ao som dessa trombeta, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo contigo? A nossa voz inédita está sendo afinada por Deus, está ganhando precisão, está ganhando autoridade. Autoridade de quem? Dos 7 Espíritos. Você está ganhando entendimento, você está ganhando sabedoria, você está ganhando conhecimento, você está ganhando fortaleza, você está ganhando justiça, você está ganhando verdade, você está ganhando conselho, você está ganhando de Deus. Ganhe de Deus agora. Receba essa marca sobre a sua vida. Tenha agora a sua voz afinada pela trombeta dos céus. Em nome de Jesus, nesse dia da resistência, a minha voz está sendo afinada, porque eu vou afinar esse mundo, eu vou trazer justiça, eu vou trazer esse reino. Anuncie agora a voz pelo som que você escuta, em nome de Jesus. Então, o alinhamento da terra, toda vez quando eu sou alinhada, a minha motivação, a minha voz é afinada por esse som, acontece o alinhamento da terra. Por que a terra está se corrompendo? Porque eu e você não estamos profetizando. Porque eu e você não estamos declarando, anunciando. As pessoas estão se perdendo. Eles estão sendo consumidos, eles estão escravizados. Mas todas as vezes que eu anuncio, pelo som que eu ouço, eu produzo o derramar de respostas. Qual que é a marca das respostas? É a marca do fogo. Toda vez que a minha voz é afinada e eu anuncio, eu derramo sobre a terra aquilo que Satanás roubou dela, aquilo que Satanás usurpou dela. Então, em nome de Jesus, que essa primeira marca que eu profetizo agora, você receba com autoridade da sua voz definida, para você derramar sobre a terra respostas. Porque a nossa intercessão não é vazia. Eu não oro porque é algo vazio, não. Clamarei, responder-te-ei coisas novas e ocultas. Para quem Deus responde? Para aqueles que estão clamando, para aqueles que estão ouvindo. Então, em nome de Jesus, ouça o que estava em oculto. Ouça o que Deus está profetizando, o que Deus está anunciando, o que Deus está declarando e determinando sobre todas as coisas. E que você anuncie com poder e autoridade, em nome de Jesus. E aí esse texto ele continua na marca do 3 ao 6, que diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar, e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Eles só tocaram quando os incensários estavam sendo erguidos ao Senhor. Eles só tocaram quando o 8º anjo se posicionou diante ao altar. E quem é o 8º anjo? Que marca é essa? Meu Deus, tem 7, depois aparece outro. Como assim? De surpresa, entrou e não bateu na porta? Que loucura é essa? A marca os 7 anjos estavam em pé diante de Deus. E o 8º anjo ficou em conjunto ao altar, naquela composição. Então, essa é a marca daquilo que Deus deseja trazer às nossas vidas como uma direção. Nossa direção é sair de um natural e chegar até o altar. E do altar chegar até o trono. E essa é a marca de quem? Essa é a marca que Deus deseja derramar sobre a igreja.
Deus está despertando aqueles que estão dormindo o sono da morte para saírem do natural, para irem para o altar e no altar serem despertos, serem ajuntados, no altar receber essa glória do Senhor para chegarem até o trono. Viva esse vivo caminho. O vivo caminho é você sair do natural. Sai agora da sua alma, sai agora de uma superfície, sai agora das manipulações, sai agora das mentiras, saia do seu corpo, vá para o altar. Vai para o teu espírito, porque no teu espírito tem uma oração que é verdadeira, no teu espírito tem uma intercessão que rompe os céus, e vai romper os céus e você vai chegar até o trono. O 8º anjo que se apresenta é a marca da igreja que se apresenta diante de Deus, com o incensário, com a oração que colheu dos santos. A igreja está colhendo as orações dos santos, a intercessão dos santos, para apresentar diante de Deus, para que esse incensário seja queimado, para que algo seja derramado sobre a terra, em nome de Jesus. Então a primeira marca que eu coloco sobre a sua vida é a marca de uma posição. Você vai voltar para a sua posição, e a sua posição é o seu espírito. Adão e Eva, onde estão? Escondidos? Se vendo nus? Não. Deus vai te encontrar na sua posição, sentado em Cristo Jesus, acima de principados, potestades e dominadores. A marca dessa posição é a marca da sua voz como igreja, de uma igreja no altar, em nome de Jesus. A voz da igreja é a voz do anjo. Esse anjo precisa ter essa posição. Em nome de Jesus, a igreja precisa ter essa posição de manifestar os sinais de aprovação e reprovação em cada evento. Porque a marca dessa semana que o bispo está falando parece, mas não é. Dos julgamentos, aquilo que discernimos, nós vamos julgar a terra. Por quê? Porque estamos posicionados em nosso espírito. Vamos colocar a marca de uma manifestação pela nossa voz, do que é e do que não é. O que está sendo aprovado e do que não está sendo aprovado. Em nome de Jesus, receba agora essa posição. Volte a essa posição. Encontre-se nessa posição, em nome de Jesus. E a segunda marca que eu profetizo sobre você é a marca de possuir muito incensário. É a marca de uma abundância. É a marca de não existe escassez, porque nós não deixamos de entonar cântico ao Senhor. Nós não deixamos de clamar e proclamar. Nós não deixamos de encher o nosso incensário com as orações. Não, pelo contrário, existe muita intercessão, muito clamor. Em nome de Jesus, é a marca de abundância de uma intimidade, porque o incensário é a marca daquilo que é eterno, aquilo que é real, aquilo que é íntimo, é aquilo que está dentro do Santo dos Santos. O véu foi rasgado para que eu e você possamos apresentar o incensário agradável ao Senhor. Então, trazer a oração de intimidade com o Espírito que vai transformar o ambiente com o perfume de Cristo. Você vai agora, você recebe essa marca desse envio, nesse sábado Mission, de muito incensário, para você ir aos ambientes, devolver ao ambiente esse perfume, devolver a intimidade. Vão ter intimidade e nunca uma usurpação, nunca uma insatisfação, nunca uma fantasia. Intimidade com os céus. Receba esse envio agora na sua vida. Aonde você precisa ir, aonde você precisa voltar, o que você precisa falar, vai falar com voz de intimidade, daquele que sabe que tem muita intercessão sendo colocada, em nome de Jesus. E a terceira marca para a gente encerrar e orar essa palavra é a marca de um altar que você recebe agora na sua vida, porque resultados da aliança com o fogo. A nossa aliança vai ser respondida com fogo. Por que Elias clamou e Deus respondeu? Porque existia uma aliança. E eu tive um sonho essa madrugada, né? Que eu estava casando novamente. Começava com o Raul, toda uma loucura. Só que depois eu estava no altar, recebendo uma unção. E vinham, me davam uma aliança, né? E depois eu saía para pastorear um monte de pessoas e colocar e validar sobre a vida delas a ordenação do Senhor.
Isso é muito louco, eu ainda não entendi por completo, mas o Senhor começou a falar comigo porque isso é a marca do altar. Deus vai responder a aliança com o fogo. E ele começou a falar comigo que ele vai começar a responder as orações que eu coloco diante dele com sinais de fogo, com sinais de consumir, os resultados da nossa aliança precisam ser intensos, precisam ser verdadeiros. Não existe uma superfície, não existe algo pequeno para Deus, tudo é muito grande. Deixa Deus trazer isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo essa marca: o fogo não te consome. Você domina. Em nome de Jesus, você clama, você traz a existência e você derrama. Então o fogo que a sua aliança atrai não é para te consumir, não é para acabar com você, pelo contrário, é para mostrar quão real é essa aliança. Porque quanto mais fogo no ouro, mais precioso fica, mais limpo fica, mais brilhante fica. Que essa glória brilhe em você, que a sua aliança reflita, em nome de Jesus, a marca de uma realidade. Por quê? Porque você está chamando a existência. Eu chamo a existência agora desse fogo sobre a terra. Eu vou derramar esse fogo, eu vou atirar sobre a terra esse fogo para produzir novos resultados. A nossa aliança vai produzir novas coisas nessa terra. E é essa marca do último versículo, do penúltimo versículo que eu li, né? Da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou um incensário, encheu-o do fogo do altar. O que é o incensário? É a nossa oração. Enchemos a nossa oração desse fogo, a nossa aliança. O que colocamos não é vazio, não é vão. Pelo contrário, temos a atenção do Senhor, ouvidos inclinados, mãos estendidas. E o atirou à terra. O que devolvemos à terra? Devolvemos uma realidade. Nós acessamos o trono para devolver através do trono a realidade para a terra. Nós acessamos esse trono onde existe essa verdade, onde existe esse fogo. Oh, meu Deus! Aquele que caminha entre os candelabros, aquele que caminha entre o fogo e não é consumido, devolve e derrama sobre a terra a marca do amor de Deus, porque vai purificar, vai aperfeiçoar, vai trazer, vai acrescentar coisas novas. Essa semana que nós encerramos hoje de uma voz inédita, é de você ativar em você essa palavra, de você ativar em você esse fogo, em nome de Jesus, e de você produzir o que nunca produziu. Nós vamos produzir para o Senhor o que nunca produzimos, em uma velocidade que nunca conseguimos alcançar, porque a marca do Espírito, Neemias, né, edificou em um tempo recorde, porque é a marca de um apostolado. Aqueles que reconhecem o Espírito Apostólico e têm em si o Espírito Apostólico, eles vão dar resultados em tempo recorde, vão executar coisas de maneira inédita, e essa é a marca que eu derramo sobre a sua vida. Porque após derramar o fogo, houve relâmpagos e trovões, porque a marca desse relâmpago, né, é o sinal de uma manifestação antes do trovão. Então, antes do abalo, eu e você vamos derramar fogo. Antes desse abalo vir, eu e você vamos enviar para a terra essas novas obras, a presença do Espírito, que caia fogo sobre a sua cabeça, que caia fogo sobre a cabeça dos seus familiares, que venha nova língua, que venha uma nova comunicação, que venha mesmo uma concordância sobre nós. Nós estamos no meio de maio e desejamos que Deus interfira nas nossas vidas, nos ensine o caminho de uma verdade. Queremos sair do natural para acessar o altar. Queremos acessar o altar porque queremos acessar o trono. E quem acessa o trono? A igreja que é vitoriosa, a igreja que foi ataviada pelo Senhor e que foi preparada por Ele. Então receba essa palavra no teu espírito, receba essa verdade, vai andar nesse tripé em nome de Jesus, de ser possuidor de uma posição, estar nessa posição.
é encontrado pelo Senhor nessa posição, de ter muito incensário, de ter muita oração, de ativar a sua boca, em nome de Jesus, e de viver a marca desse altar. Vamos derramar sobre a terra, vamos atirar sobre a terra esse fogo, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelos seus filhos. Oh, meu Deus, eu oro por essas novas vozes que vão ser anunciadas, vozes de fogo. Oh, meu Deus, vozes desse reino que vai anunciar essa verdade, vozes mesmo que não vão se corromper, que não vão modificar essa mensagem, vozes que vão se levantar com intrepidez e ousadia para enfrentar o inferno, assim como o Senhor entregou a Pedro, Senhor, as chaves da igreja. Porque porque o inferno não resistiria contra a igreja. É essa autoridade que somos possuidores. É dessa autoridade que eu derramo sobre cada um que está conectado nesse link, que está recebendo essa frequência, que está recebendo essa ativação, que está entendendo essa palavra e que se move nessa realidade em nome de Jesus. Encha mesmo com vitória, Senhor. Encha mesmo com fogo. Encha mesmo, Senhor, e derrama. Derrama, Senhor, derrama essa realidade, derrama, meu Deus, palavras de vida eterna. Acrescenta agora na boca dos seus filhos o que nunca foi dito. Oh, meu Deus, reconciliações que aconteçam agora, porque estamos posicionados em Ti. Já não há vergonha para se expor, já não há mais medo de ser exposto. Oh, meu Deus, mas existe a realidade de um fogo que veio nessa aliança, e agora existe um caminho de uma reconciliação. Eu coloco e construo na sua vida caminhos de reconciliação, pais e filhos se reconciliando, família se reconciliando, nações se reconciliando. Seja mediador dessa palavra, seja intercessor dessa palavra e desses eventos, seja mesmo aferidor, oh meu Deus, dessas medidas, aquilo que Satanás usurpou, que a igreja receba agora essas medidas e essa precisão. Eu coloco sobre a sua vida essa palavra, vai entender, vai viver e vai caminhar, vai prosperar, vai possuir muitas orações, vai ter diante de Deus um bom perfume e vai exalar nos ambientes esse perfume agradável ao Senhor. Que Cristo seja manifesto através de você, que a verdade seja manifesta através de você, em nome de Jesus. Que todo medo saia, que todo medo caia por terra, que todo sentimento de exclusividade, que todo sentimento egocêntrico caia por terra agora em nome de Jesus. Toda palavra, intimidação que vem contra a sua palavra, que vem contra a sua profecia, cai agora por terra. Voz de Jezabel, toda a voz contrária ao espírito profético, Senhor, a voz profético, seja agora denunciado, em nome de Jesus. Fazemos cair, empurramos mesmo abaixo, oh Senhor, com uma marca de uma exposição, de que não há continuidade, em nome de Jesus. A voz de Acabe, de omissão, de uma passividade, oh Senhor, de uma concordância com aquilo que não é real. Em nome de Jesus nós denunciamos. Essa voz denuncia. Acrescenta, Senhor, nesse jejum mesmo, meu Deus, a resistência para continuarmos orando, para continuarmos intercedendo, para continuarmos com louvor, para continuarmos com palavras, para continuarmos com concordância. Em nome de Jesus, dá mesmo, Senhor, uma caminhada completa. Aqueles que iniciaram o jejum, que eles completem esse jejum e que eles saiam desse jejum com autoridade, com uma voz definida, com uma voz determinada a enfrentar, a resistir e a vencer. Traz mesmo, meu Deus, nesse mês o saqueamento, nos faz saquear o ambiente do inimigo, nos faz possuir, Senhor, 3 vezes mais, Senhor, aquilo que já tínhamos, Senhor. Enche as nossas mãos, enche as nossas bocas, enche mesmo o território e a sua igreja com um novo. Em nome de Jesus eu oro e é o que eu acrescento sobre a sua vida. Vai andar e vai florescer nessa verdade, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém. Essa palavra é real. Eu tô cheia dessa verdade. Eu espero que você tenha se aberto, se dilatado para receber também essa verdade em nome de Jesus. Agora aí na sua tela tá aparecendo os nossos dados bancários. Você pode consagrar a sua oferta, colocar a sua semente em nome de Jesus através do nosso CNPJ. Entrando no seu aplicativo bancário, lendo o QR Code, colocando sobre a nossa mesa aquilo que é a sua porção. Se envolva nas missões que estão acontecendo aos indígenas, aqui na América Latina, na cidade de Vinhedo, em tudo que chega como uma oportunidade, nós nos envolvemos, porque nos envolvemos para desenvolver essa palavra, para desenvolver esse altar, para desenvolver uma igreja que é sem placa, mas tem uma identidade muito forte. Então seja um atalaia, entra no site da cccvinhedo.com.br/atalaia, se inscreva, tenha a sua oferta de forma recorrente e seja parte desse altar, aquele que vai anunciar, vai tocar a trombeta em nome de Jesus. Então Deus, Ele quer interferir nas trajetórias através de uma oração, e que Deus interfira nas trajetórias hoje através da sua oferta também em nome de Jesus. Ore, mas na sua oração tenha a sua ação, e que a sua primeira ação seja mesmo consagrar o seu caminho. Vai sair do natural, vai entrar no altar, vai acessar o altar e vai ter acesso ao trono poderoso do Senhor, em nome de Jesus. Que você consagre essa oferta, que você seja muito feliz em colocar tudo, em colocar a sua vida, em viver desse mover, em nome de Jesus. Alinhe a sua vida nessa nova dimensão. Você vai ter sempre tudo, porque você derrama tudo. Nunca vai ficar sem nada. Não tem quem vai mendigar o pão. Não existe quem mendiga o pão quando tem tudo no altar do Senhor. Mas existe um lugar de soberania nesse trono para aqueles que entregam tudo. Coloque a sua oração, coloque a sua oferta, coloque os seus caminhos diante do Senhor, em nome de Jesus. Eu fico por aqui, mas sempre conectada, sempre disponível e disposta a te ouvir, a aconselhar a sua vida, a caminhar e discernir o que o Senhor tem como próximo passo. Você pode me chamar lá no Instagram. Eu sou Thay Paulin, Thay com H e com Y, Paulin com N. Ou você pode me chamar, o WhatsApp é 19 98376 3197. Tô com o número da V3, posso te acrescentar nos grupos de comunicação. E amanhã, palavra poderosa, 9 horas com a pastora Heloísa, 11 horas com a pastora Olivete, às 18 horas com o bispo Betão. É o domingo da família, é portas abertas para você entrar, para você acessar, para você contribuir, para você receber, para você desenvolver. Seja bem-vindo ao nosso sonho. O nosso sonho é dessa igreja sem placa, o nosso sonho é desse altar apostólico, profético, uma concordância poderosa. Seja parte de tudo isso. Rua 9 de Julho, 533, Centro de Vinhedo, através também do nosso canal de YouTube, onde você está agora, o Jesus 5, através do BP Betão, o Instagram, estamos sempre transmitindo. Receba essa transmissão em nome de Jesus. Um abraço.